Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos dar continuidade ao reino das plantas. A gente viu sobre os tecidos, as células e as características das plantas. E agora a gente vai ver como essas plantas são classificadas. A gente viu quando estávamos estudando sobre a classificação dos seres vivos, essa importância, né, de classificar para poder estudar melhor, né, para facilitar a compreensão dos grupos de seres vivos. No planeta Terra, existe uma grande diversidade de plantas, das mais variadas formas e que ocupam os mais diversos ambientes. E para facilitar essa compreensão, como eu já havia falado, desses seres vivos, os botânicos, né, estabeleceram alguns critérios para possibilitar essa classificação científica das plantas. E entre os critérios utilizados tem a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, de sementes, de frutos, e de acordo com esses critérios, né, as plantas elas podem ser agrupadas de diferentes formas. E a gente vai entender que elas são classificadas em 4 grandes grupos, tá certo? Que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Nesse esquema, você pode observar aqui, ó, as plantas. Elas podem ser classificadas em, primeiro, elas podem ser avasculares, que são sem tecidos condutores de seiva, que a gente tem aqui as briófitas, tá certo? Que são mais primitivas. E do outro lado nós temos as vasculares, que são com tecidos condutores de seiva. E ainda há uma subdivisão, que há as que têm sementes e as que não têm semente. Então, as sem sementes nós temos as pteridófitas e as com sementes nós temos subdivididas naquelas que não têm frutos e aquelas que têm frutos. A que tem só sementes, mas não tem frutos, são as gimnospermas, e as que têm frutos são as angiospermas. Nós temos também que entender um pouco sobre a evolução das plantas, né? Que as pesquisas científicas, elas indicam que as plantas evoluíram de um ancestral semelhante às algas verdes, aquelas algas que a gente estudou lá no reino protoctista, né? Então, pessoal, essas plantas, as plantas atuais, elas apresentam diversas adaptações, né, que possibilitaram a colonização do ambiente terrestre. As plantas terrestres, elas possuem estruturas que diminuem ou impedem, né, a perca da água, que é uma coisa que a gente chama de cutícula, né, que é uma camada de revestimento que vai reduzir a evaporação, principalmente nas folhas. Então, no ambiente terrestre, as plantas elas retiram água principalmente do solo, né? E as briófitas, como a gente viu lá no esquema passado, elas são avasculares, ou seja, elas não têm os tecidos condutores. Então, a condução de água e dos sais minerais são das raízes para as demais estruturas do corpo. É realizado pelo quê? Por uma célula. E essa célula, de uma célula para outra, é um processo chamado de difusão, tá certo? Então, ela não tem o tecido condutor e é feito de célula para célula, que é transportando a seiva, né? E esse transporte de seiva por difusão, ele é muito mais lento, né? Ele só é mais viável em plantas de pequeno porte, né? E no processo evolutivo do grupo das plantas, que veio o surgimento dos tecidos condutores, aí permitiu assim um transporte de água e nutrientes muito mais eficiente, né? Que possibilitou as plantas que são vasculares, com esses tecidos condutores, a atingir tamanhos maiores. Por isso que a partir das pteridófitas a gente vê que são plantas maiores, tá certo? Então, as briófitas e as pteridófitas, elas necessitam de água para reprodução, que torna elas dependentes dos ambientes mais úmidos, né? Mesmo sendo terrestres, elas precisam estar em ambientes úmidos. E as gimnospermas e as angiospermas, elas apresentam estruturas reprodutivas que podem torná-las mais independentes da água para reprodução.
tá certo? E as gimnospermas e as angiospermas também, pessoal, como elas têm semente, né? Elas têm essas sementes que envolvem o embrião e protege, evitando a perda da água, né? Nas angiospermas, por exemplo, né, são consideradas as plantas mais evoluídas, a flor, ela tá relacionada aos aspectos reprodutivos, né? E o fruto protege a semente, que facilita também a sua dispersão. Ou seja, vamos imaginar uma árvore, uma mangueira, né? Tem lá a semente, o que a gente conhece como o caroço, né, da manga, e o fruto, ele tá lá protegendo a semente que vai fazer com que essa planta ela se reproduza, né? Porque vai nascer um novo pé de manga, uma nova mangueira, a partir daquela semente, tá certo? Aí aqui nós temos, conhecer um pouquinho melhor sobre as briófitas, tá certo? Elas são plantas de tamanho pequeno, que atingem poucos centímetros de altura. Elas vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados, e elas desenvolvem-se no solo ou ocupam a superfície de troncos de árvores e rochas. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá certo? Então, as briófitas, como a gente viu, elas são avasculares, né? Elas não têm os tecidos condutores e elas não possuem sementes, flores nem frutos. Elas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiras, tá certo? Nós temos aqui o exemplo do musgo. A gente vê ali o cauloide, que tem a haste principal, que prende os filóides. Nós temos o rizoide, que é a estrutura filamentosa semelhante à raiz, que fixa a planta ao substrato. Nós temos a cápsula, que é a estrutura em que ocorre a produção de esporos, presente apenas em uma fase do desenvolvimento das briófitas. E nós temos o filóide, que é a estrutura laminar semelhante a uma folha que contém clorofila e realiza a fotossíntese, tá certo? É a representação esquemática de um musgo. Nas pteridófitas, pessoal, elas são vasculares, né? Já tem os tecidos condutores e elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiros. A maioria das espécies das pteridófitas, elas são terrestres, né? E vivem preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. Elas não apresentam as flores, nem os frutos, nem a semente. Os exemplos mais comuns dessas pteridófitas são as samambaias, as avencas e também tem as cavalinhas, tá certo? O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo e horizontal, chamado de rizoma. As folhas desse grupo, elas dividem-se em folíolos, tá certo? Na época da reprodução, aí pequenos pontos escuros chamados de soro surgem na superfície interior dos folíolos e no soro são produzidos os esporos, que são as estruturas reprodutivas assexuais, tá certo? Aí nós temos aqui a representação esquemática da samambaia, você vê todas as partes, a raiz, o rizoma, a folha, o folíolo e o soro, tá certo? Então, hoje a gente conheceu esses dois grupos, as briófitas e as pteridófitas, e na próxima aula a gente vai ver as gimnospermas e angiospermas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Todo esse assunto está no livro de vocês na página 79, 80 e 81, tá bom? Espero que todos estejam bem, com saúde e até a próxima.